Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos de volta ao meu canal aqui no YouTube. Sou Lavínia Matos, produzo conteúdo cristão e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês da minha experiência com o jejum. Se você tem buscado aprender mais sobre jejum, exemplos de como jejuar, então fica no vídeo porque eu sei que ao final desse vídeo você vai crescer espiritualmente. E se você ainda não se despertou para fazer o seu primeiro jejum, eu tenho certeza que você já vai sair com o desejo de jejuar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto para vocês sobre o meu primeiro jejum. Eu digo para vocês esse testemunho. O primeiro jejum que eu fiz, um jejum de 7 dias, apenas 3 horinhas de relógio, sem se alimentar, porque era o que eu conseguia naquele tempo. E pela sinceridade do meu coração, o Senhor, Ele me atendeu. Então é um vídeo muito bom. Eu trago o jejum com base bíblica e conto, esse pequeno jejum que Deus não desprezou por causa da intenção do meu coração. Eu gosto muito de ouvir o pastor Luciano Subirá. Ele é uma grande referência no nosso país e fora também do nosso país em ensinamentos sobre o jejum. Ele que já fez jejum somente na água por mais de 40 dias. Então é uma grande referência. O Senhor, Ele tem levantado o pastor Luciano Subirá com esse ensinamento, com essa graça para nos passar sobre o jejum. E através do pastor Luciano, tenho aprendido a desmistificar muitas coisas que antes eu achava que não poderia sobre o jejum. Em um vídeo que eu tenho aqui sobre como fazer um propósito, eu digo para vocês sobre o livro do pastor Luciano Subirá, que é A Cultura do Jejum, que é muito importante essa leitura para nós cristãos. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Como que tem sido a minha vida de jejum? Como que eu tenho feito? Qual é a frequência? E quais os resultados do jejum na minha vida espiritual? Ontem uma inscrita aqui no canal comentou sobre se dava para fazer jejum, eu não me lembro se era toda semana ou todo mês. E como que eu fazia jejum? Através desse comentário dela que eu senti o desejo de estar falando para vocês como que eu, a irmã Lavínia, tenho levado essa minha vida de jejum. E eu respondi para ela que eu tenho feito jejum 3 vezes por semana quando eu não estou fazendo algum propósito. Eu vou ser bem sincera para vocês, porque eu tenho crescido em jejum, eu tenho aprendido a jejuar, e eu vou ser bem sincera para vocês como eu tenho feito o meu jejum. Porque eu não tenho o interesse de mostrar uma coisa que eu não sou. Então eu quero ser bem clara para vocês como que eu tenho feito os meus jejuns. Eu gosto da frase do pastor Luciano Subirá. Você já tem observado a minha grande admiração pelo ministério do pastor Luciano Subirá aqui, Porque eu realmente tenho aprendido muito com ele. Eu gosto dessa frase dele que diz assim: seus jejuns, sua regra. Então assim, não é o outro que tem que definir como que vai ser o meu jejum e o seu jejum. O seu jejum você tem que fazer com base na palavra e como você aguentar. Lembrando que o que é jejum? O jejum é se abster de alimento por algum período, para poder se santificar, consagrar o corpo a Deus, para que o Senhor venha estar mortificando os nossos desejos carnais e a gente possa estar muito mais suscetíveis ao Espírito Santo, para que a gente possa ter cada dia mais um relacionamento com o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo de Deus venha controlar todo o nosso corpo. Então, eu confesso para vocês que eu sempre fiz jejum desde o início da minha conversão. Porém, eu fazia jejum quando eu precisava de alguma coisa. Quando eu estava passando por uma luta, quando eu queria uma bênção da parte do Senhor. Eu usava muito o meu jejum como uma barganha para Deus, sendo bem sincera para vocês, no início da minha fé, que eu não tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento da parte do Senhor. Então, todas as vezes que eu sabia que eu, por exemplo, ia ter uma oportunidade na igreja, eu fazia um jejum.
Eu fazia um jejum em busca de me santificar, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu lidava com isso como uma barganha para Deus. Só que eu tenho aprendido que o jejum, ele é mais do que uma ferramenta que Deus ele deixou à nossa disposição. Eu tenho aprendido que o jejum é algo que Jesus gostaria que a gente fizesse. Ele orientou aos discípulos como fazer o jejum. E o jejum vai fazer com que a gente fique muito mais próximo de Deus. Então, diferente de antes que eu fazia jejum apenas quando eu estava querendo algo da parte do Senhor, hoje eu faço jejum para me aproximar de Deus. Hoje eu faço jejum para ter experiências com o Espírito Santo. Eu faço jejum para estar próximo de Deus. Você está entendendo? Hoje não é mais como barganha. Não é mais porque eu vou louvar em algum lugar. Não é mais porque eu vou pregar em algum lugar. Não é mais porque eu cometi algo que não agradava a Deus. Então, respondendo a pergunta da inscrita, como que eu tenho feito o meu jejum? Meu jejum, ultimamente, eu tenho feito 3 vezes por semana e um jejum parcial que eu fico sem uma refeição. Por exemplo, eu faço assim, eu tomo café às 7 horas da noite do dia anterior e agora eu só venho me alimentar às 12 horas do outro dia. E esse período eu tomo água. Eu faço esse jejum 3 vezes por semana para poder me aproximar de Deus. Mas, há alguns dias atrás, eu consegui fazer um jejum de um dia somente na água. E eu estou tentando crescer esse jejum para que eu consiga fazer pelo menos, eu não sei quando, 3 dias somente na água. É difícil, mas é possível. Eu assisto muitos vídeos da Giovana Loureiro, sou uma inscrita do canal dela e ela frequentemente tem compartilhado conosco o seu jejum. E isso me inspira muito, porque eu gosto de seguir pessoas que têm algo de Deus para me mostrar. Então, assim, é uma meta que eu tenho, mas por enquanto eu só consegui fazer um de 24 horas na base de líquidos. E eu não vou mentir para você. Como foi o meu primeiro jejum de 24 horas, eu tomei água e tomei café. Eu só não me alimentei de outra coisa. Tomei café e tomei água. Também assim não foi toda hora. Porque eu tô aprendendo, eu tô crescendo em jejum. Então, não se importe se alguém diga para você, isso não é um jejum. O que vale é a motivação do seu coração. E Deus, ele tá vendo que o teu esforço é em crescer em jejum. Então, juntos, nós podemos sim aprender e crescer em jejum. E outra coisa que eu quero falar para vocês. O que o jejum tem feito em minha vida? Quais são os efeitos do jejum na minha vida? Eu costumo ouvir, e realmente é verdade, o fruto do jejum não vai ser no dia que você faz. Não é na hora que você está fazendo o jejum que você vai ter as experiências com Deus. Mas depois que você entrega o jejum, é que você passa a reconhecer, a perceber os frutos do jejum na sua vida. E como eu tenho feito jejum para me aproximar de Deus, para ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu tenho me surpreendido com as coisas que o Espírito Santo de Deus tem me mostrado, tem me revelado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem frequentemente falado comigo. E às vezes eu não entendo no momento, mas depois eu entendo. E é isso que eu tenho buscado esses dias, esse discernimento para entender quando é o Espírito Santo falando comigo. Lavínia, eu não estou entendendo nada que você está falando. Espera aí que eu vou esclarecer. Eu tenho o dom de sonhos proféticos. Deus, ele me mostra. Deus, ele me mostra em sonho aquilo que vai acontecer. Só que no dia que eu sonho, eu não entendo. Então, meu esposo, ele me orientou a anotar o que eu sonhei e o dia e orar em cima daquilo e esperar, porque acontece. Esses dias eu tava brincando com uma amiga minha, falando assim, gente, eu tô achando que eu sou a cegonha. Porque na minha família, nesse ano que passou, algumas mulheres engravidaram. E antes delas engravidarem, eu sonhei. Eu sonhei com elas grávidas. Eu sonhei levando elas pro hospital para ter bebê. Eu não falei nada com elas, mas eu sonhei.
E aí, uma semana depois, acontecia da pessoa me mandar mensagem me falando: ah, eu tô grávida. E eu fiquei assim, de queixo caído, bestinha, porque Deus, ele tinha me mostrado. Então, são pequenas coisas que o Senhor tem me revelado. Poucos dias atrás, eu estava no círculo de oração e o Espírito Santo de Deus me falou assim: você vai receber um convite para tal e tal coisa. Aí eu, tá bom. Não contei para ninguém, né? Fiquei dentro de mim, aquela palavra que o Espírito Santo de Deus tinha me falado. Fiquei quietinha, aguardando. Aí não deu outra. Uma semana depois, a pessoa que ia me fazer o convite me mandou um áudio no WhatsApp me convidando para aquilo. E assim, eu tinha certeza que era para que eu aceitasse, porque o Espírito Santo de Deus já tinha me falado. Então acontece muito isso comigo e tá sendo assim uma sensação maravilhosa, porque antes do jejum eu não tinha isso. Eu tinha sonhos, visões à noite, mas no início, no meu primeiro amor, lá naquela fase bem gostosa, não que eu não viva aquela fase assim, não vivo com toda aquela intensidade, mas sempre tento estar buscando a Deus com aquele mesmo fervor. Mas eu tinha aquilo lá naquela época. E eu passei um período sem conseguir jejuar. E agora que eu tô voltando com tudo, com o jejum, é que Deus, ele tem falado comigo, é que o Espírito Santo tem falado comigo. Então, eu tenho crescido em jejum e na presença de Deus e nos dons espirituais através do jejum. Então, é isso que tem acontecido comigo. Deus, ele tem antecipado algumas coisas que vão acontecer para mim. Talvez para eu orar, talvez porque ele queira realmente me falar antes de acontecer, ou que ele queira que eu saiba das coisas que vai acontecer na minha vida. Deus, ele tem antecipado as coisas que vão acontecer. E tudo isso é por causa do jejum. E eu sei que se eu continuar jejuando, muitas outras coisas vão acontecer. Fora que em todos os meus propósitos que eu faço com Deus, eu coloco o jejum no meio, porque é uma arma poderosíssima para a gente permitir que o Espírito Santo de Deus nos controle por um todo. Então, assim, o jejum, se você tem um temperamento muito forte, o Espírito Santo de Deus vai te controlando. Uma das coisas que o pastor Luciano Subirá fala é que ele agora não poderia mais colocar a culpa no seu temperamento. Ele viu que a partir do momento que ele jejuava, o Espírito Santo de Deus dava uma mansidão para ele inexplicável. E eu percebo que isso acontece comigo. Eu sou uma pessoa um pouco assim temperamental, um pouco sanguínea, mas eu percebo que todas as vezes que eu estou jejuando, eu consigo me controlar, eu consigo dizer não de uma forma que não vai magoar aquela outra pessoa. Por exemplo, assim, a pessoa vem me contar uma fofoca. Então eu não dou ouvido àquilo. Eu imediatamente corto aquilo. E isso é fruto do Espírito Santo. Eu tô dando acesso para que o Espírito Santo controle toda a minha vida através do jejum. Então esse vídeo vai ficar por aqui com essas minhas experiências com o jejum. Eu espero que você sinta ainda mais o desejo de mergulhar em jejum. Compre o livro Cultura do Jejum, leia o livro e vamos crescer em jejum, porque é uma das armas poderosas que Deus vai usar para nos avivar. Porque um avivamento, ele é uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. É aquela pessoa que tinha uma vida errada começa a se consertar e é assim que um país ele é avivado. E eu ainda creio que acontecerá um grande avivamento aqui no nosso país, no Brasil. Eu quero fazer parte desse movimento grandioso que o Senhor vai fazer e eu quero que você também faça parte. Eu quero orar por você, então feche seus olhos, vamos encerrar esse vídeo com uma oração. Amado Deus e eterno Pai, grande é o Senhor, maravilhoso, poderoso, muito obrigado por esse dia, por estar em Tua presença. Muito obrigado, Jesus, pela minha vida, pela vida, Jesus, de cada um dos inscritos, daquele Jesus que tem me acompanhado aqui no YouTube. Muito obrigado por esse canal, a ferramenta de evangelismo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Senhor amado, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor amado, eu quero te pedir, Jesus, que abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que no seu coração, Jesus, está com o desejo de mergulhar em fazer jejum, em aprender sobre jejuar,
em buscar a tua presença através do jejum, em dar acesso ao teu Espírito Santo para transformar, moldar as suas vidas através do jejum. Pai amado e querido Deus, que a cada dia nós possamos crescer nessa prática maravilhosa que o Senhor nos ensinou e que o Senhor espera que nós façamos. Amado e querido Deus, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, nos dá sensibilidade para cada dia poder entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, quer nos revelar e principalmente, em primeiro lugar, dá-nos discernimento da tua parte. Que a cada jejum a gente possa se apaixonar por essa prática e não parar e querer crescer em buscar a tua presença através do jejum. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Se esse vídeo foi uma resposta de Deus para a tua vida, eu te peço que você possa estar se inscrevendo, colocar um amém, compartilhar com um amigo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.